Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 9 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira vamos de Jó capítulo 16 e 17 com o tema A Segurança. Por que desse tema? Jó, capítulo 17, versículo 3, diz assim, Jó 17, 3, dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Uma pergunta aí de Jó, e a gente vai então passar daqui a pouquinho por esse texto de uma maneira bem direta, mas por hora deixa-me fazer aqui um panorama geral do capítulo, dos dois capítulos, né? Jó está respondendo Elifaz, um dos amigos de Jó, que falou da última vez, já no segundo ciclo de diálogos. Tivemos o primeiro ciclo, agora já estamos no segundo ciclo de diálogos, e Jó então vai responder o seu amigo Elifaz. Porém, curiosamente, já nos diálogos anteriores, Jó meio que ignora os seus amigos e se dirige diretamente a Deus. E aqui ele faz exatamente isso. Ele deixa para trás ali o argumento dos amigos e ele vai falar diretamente com o próprio Deus. Jó, ele começa o capítulo 16 mostrando a inutilidade da discussão, mas ele admite de forma bem humilde que ele poderia estar fazendo a mesma coisa. Olha aí, 16, 3 e 4, que diz assim, esses discursos inúteis nunca terminarão? E você? O que o leva a continuar discutindo? Versículo 4. Bem que eu poderia falar como vocês se estivessem em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos. Então Jó fala, gente, isso aqui é uma inutilidade sem tamanho, né? E mais, eu humildemente admito que se estivesse no lugar de vocês, estaria fazendo a mesma coisa. Só que a partir daí, Jó, então, como eu disse, ele se dirige a Deus e ele começa a relatar do versículo 6 do capítulo 16 até o versículo 16, ele retrata o seu estado físico e o seu estado emocional. Jó começa a falar para Deus como estava o corpo dele, como estavam as suas emoções. Olha só o versículo 16, que é o final aí dessa grande sessão que começa no versículo 6. Ele fala assim, o meu rosto está rubro, está vermelho, de tanto chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Ou seja, ele já estava ali chorando, aos borbotões, muito choro, e esse era o estado emocional de Jó. E aqui, se você ler, né, vai falar, range os meus dentes, enfim, ele vai dar uma descrição ali de como está o seu corpo realmente está completamente destruído exatamente por causa da doença. Depois do versículo 17 até o versículo 22, reacende a esperança de Jó pela possibilidade de encontrar um intercessor nos céus. E daqui a pouco a gente vai analisar exatamente isso aqui, porque é o ápice da fala de Jó. Jó retrata o seu estado físico, seu estado emocional, está em frangalhos, tanto fisicamente como emocionalmente, mas ele se lembra que ele tem um intercessor, a gente falou disso aí já em devocionais anteriores, ele se lembra que tem um intercessor e por causa disso reacende ali a sua esperança, ele se anima novamente e é o que ele vai fazer do versículo 17 até o versículo 22, né? Ele fala assim, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração, e aí ele vai falar com a oração, né? Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor, falando de sua oração. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Como eu disse, daqui a pouco eu vou discorrer sobre essa parte aqui, porque ela é o ápice e ela vai nos dar aqui alguns bons indícios aí do coração de Jó. Mas Jó não para por aí, ele novamente alega inocência e descreve a postura cáustica dos seus amigos. Depois, a partir do versículo
1 do capítulo 17 até o versículo 13, ele vai descrever isso, ele vai reafirmar, olha, eu sou inocente, eu não cometi pecados e vocês estão sendo muito duros comigo. Olha aí o versículo 6, né, 17 já, versículo 6, ele diz assim, mas de mim Deus fez um provérbios para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Ele está falando de quem? Ele está falando exatamente dos seus amigos que o tratam de maneira muito dura, né, muito ácida, muito cáustica, e é isso que a gente viu principalmente na última fala, que foi a fala do Elifaz. E ele continua alegando, eu sou inocente. E por fim, né, já assim no final da sua fala, de maneira melancólica, ele contempla o fim da vida. Versículo 16 do capítulo 17 diz assim, descerá, falando da esperança, né? Deixa eu ler o 15. Onde está então a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó? Então ele está falando ali, né, sobre o final da sua vida, de maneira melancólica, descer ao Sheol. Na verdade, talvez na cabeça de Jó, realmente a vida dele estava chegando ao fim, né? Muito doente, já perdendo tudo ali, a própria esposa e tudo mais. Certamente ele dava ali aqueles surtos pensando, a minha vida realmente está chegando ao fim. Como nós nos parecemos muito com Jó, né? Um dramalhão violento. Mas enfim, essa aí é uma espécie aí de panorama então desses capítulos 16 e 17 de Jó. Jó preserva a esperança de ter um intercessor nos céus. Esse é o ápice aqui dos capítulos. O que causa ali essa esperança, essa segurança em Jó, é que ele tem um intercessor nos céus e ele se posiciona exatamente dessa maneira. Eu vou falar sobre esse intercessor de Jó, porque ele tem características específicas, e aí a gente vai lendo os textos aqui que Jó menciona, mas certamente esse aqui é o ápice desses dois capítulos. Então, esse intercessor que Jó menciona tem algumas características. Que características tem esse intercessor? 16, 19. Olha aí. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. Jó, lembra, Jó alegava o quê? Inocência. E, como todo inocente, ele tem alguém que defende a sua causa. Jó estava trazendo para a discussão exatamente esse aspecto ali de um tribunal, de um julgamento, aonde ele tinha alguém lá no próprio céus, diante do próprio Deus, que iria apresentar as provas da sua inocência. E isso aqui, irmãos, é de uma riqueza tão grande. Por quê? Porque esse intercessor que Jó chama de advogado, tem essa prerrogativa de se apresentar diante de Deus para defendê-lo em relação aos seus pecados. E aí, por que é muito rico? Porque lá no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus é retratado como advogado. Isso está muito presente em 1 João, primeira carta do apóstolo João, lá já no finalzinho ali da Bíblia, né? Não o Evangelho de João, mas uma de suas cartas. E ele retrata Jesus como esse advogado. Apocalipse também faz menção de Jesus como nosso advogado. Claro, ali em questões de pecado. Então, Jó, ele fala, eu tenho um intercessor, e esse intercessor, ele funciona como um advogado. E isso, como eu disse, é muito rico, porque nós, todos os crentes, também temos esse advogado junto a Deus, que nos representa em questões de pecado. Por exemplo, para declarar os nossos pecados perdoados, para dizer que não há mais nenhum tipo de hostilidade entre nós e Deus, né? Não há mais possibilidade de Satanás obter vantagem sobre aqueles que estão em Cristo. Satanás não pode retalhar, ofender, oprimir, não, porque nós temos um advogado. Esses ensinos, às vezes, relacionados a Satanás, ignoram o fato de que nós temos um advogado junto ao Senhor. Nós temos aquele que intercede por nós junto ao Senhor como um advogado. Mas não só advogado, Jó também destaca outra característica desse seu intercessor,
E essa aqui vai fazer você tremer aí de alegria, né? Vai fazer o seu coração exultar de alegria. Olha aí, versículo 20 e 21 do capítulo 16. O meu intercessor é meu amigo, é isso mesmo. Olha só que legal, gente. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, lembra que ele fala que ele já está com o rosto até vermelho de tanto chorar? Ele fala assim, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Não é só um advogado, é um advogado que defende a causa como um amigo. E Jesus também é retratado como o nosso amigo. Na verdade, ele mesmo se intitula o nosso amigo. Lá no Evangelho de João, ele diz, olha, eu não os chamo mais servo, mas agora eu os chamo de amigos. Olha só, e aqui Jó faz menção desse amigo. Algumas características aí, quando a gente fala de um amigo, é bem diferente de um advogado, né, gente? Um advogado vai nos defender em causas, vai nos defender diante do juiz. Mas às vezes o advogado é meio impessoal. Mas aqui o que Jó está falando é que esse intercessor que é advogado, características de um advogado, ele não é alguém impessoal, ele é alguém que se envolve de maneira pessoal com a causa dele, né? Então, amigo, no caso aqui, de maneira geral, né? Amigo é alguém de confiança. Eu não sei se você tem amigos, eu tenho amigos, e esses amigos são são pessoas que eu posso de fato confiar. Então, amigo é alguém de confiança. O intercessor de Jó era o seu advogado, seu amigo, alguém de confiança, alguém que você pode recorrer em momentos de aflição. Esse é um amigo, isso é característica de um amigo. Amigo é aquele que você, em momento de aflição, pensa, para que eu posso ligar? Para que eu posso mandar mensagem? O amigo é aquele que você pode recorrer em momentos de aflição. Mas não só isso, né, gente? O amigo não é só para situações difíceis. Amigo também é aquele que nós queremos compartilhar a nossa vida. Por exemplo, o amigo é aquele que você chama para comemorar o seu aniversário, para comemorar alguma coisa boa na sua vida. Amigo é aquele que você viaja junto, aquele que você come junto, janta junto. Amigo é essa pessoa. Claro, não são muitos os amigos, mas amigo é alguém que você quer o quê? Compartilhar a sua vida. Às vezes, o amigo vai dizer coisas que você não gostaria de ouvir. Faz parte da amizade. E com o Senhor Jesus é assim também. Às vezes ele vai nos dar direções que nos desafiam, mas isso mostra só o quanto ele é o nosso amigo e quer o nosso bem. Então, esse intercessor, um advogado, mas não um advogado impessoal, um advogado que é também um amigo. Mas não só isso, Jó diz que ele é também um substituto. É isso mesmo. Olha aí, versículo 3 do capítulo 17, inclusive, foi o versículo chave aqui do nosso devocional de hoje. Ele fala assim: dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Olha só que coisa poética, né? O que ele está falando? Deus, me dá, você mesmo me dá a garantia que você quer. É como se ele dissesse o seguinte: Deus, o penhor que você está pedindo, eu só posso te dar se você me der. E aí ele vai falar, né, finalizando: quem, senão tu, me dará segurança? Irmãos, sabe o que ele está dizendo? Que o próprio Deus é a garantia que o próprio Deus exige. Isso é muito singular e muito objetivo. A fé cristã é o único sistema de salvação em que o adorador, o adorado e o sacrifício são a mesma pessoa. A fé cristã e a Trindade, ela é significativa nesse caso. A fé cristã é a única em que o adorador é o próprio Deus, o Espírito Santo. O sacrifício é o próprio Deus, o Filho, Jesus. E aquele que recebe, a divindade que recebe, também é o próprio Deus, o Pai. Então, isso só mostra que a nossa eficácia
não é nossa. A nossa eficácia é o nosso substituto. Falando da questão do Jó, falando aqui do fato que o Jó passou, por que ele fala assim no versículo 3 aí, né? Quem, senão tu, me dará segurança? Por que Jó podia ter segurança? Porque ele não estava ancorado na eficácia dele. Jó não estava ancorado na sua oração, na sua espiritualidade, na sua capacidade, no seu mérito, na sua inteligência. Não, Jó não estava ancorado nisso. Até porque ele sabia que no atual cenário dele, o que ele tinha não significava nada, até porque ele não tinha nada. Então ele ancorava-se em quê? Ele se ancorava, ele se baseava, ele se fundamentava na eficácia do próprio Deus. E a fé cristã, ela é a única que garante isso. A nossa eficácia não é nossa, é do próprio Deus. Isso dá uma segurança, isso dá um conforto absurdo e é assim que a gente vai, inclusive, concluir o nosso devocional de hoje. Qual é a moral da história? Os crentes podem repousar seguros e clamar com esperança, pois nos céus eles têm um intercessor. Nós podemos repousar seguros. Quem nos dará essa segurança? Né? Jó fala, podemos repousar seguros, podemos clamar a Deus com esperança. Por quê? Porque nós temos um intercessor com essas características aqui que o Jó relata. E aí, qual é o desafio do Léo? Diante de tudo isso, meus amados irmãos, eu quero falar para você que talvez está enfrentando um momento difícil. De maneira especial, talvez você está enfrentando um momento difícil até na sua própria espiritualidade. Você se sente fraco, se sente abatido, você precisa de um avivamento e você às vezes olha e não consegue ver indícios disso. Quero dizer para você que a última palavra vem do Senhor. A última palavra não vem dessa situação, a última palavra não vem da dificuldade, a última palavra não vem do desânimo, a última palavra não vem do abatimento, a última palavra vem do Senhor. Ele é a nossa eficácia, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso advogado. Então nós jamais devemos nos esquecer disso. A última palavra vem do Senhor, a última palavra não foi dada. Ainda o Senhor vai dar e sempre dá a última palavra. Tá certo, meu povo? Bom, acho que podemos orar, não é isso? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, como é rico ver um texto como esse. Nos depararmos, Senhor Deus, com uma palavra como essa, nos relembrando de características que o Senhor reservou para o Senhor mesmo. Nosso advogado, nosso amigo, nosso substituto. Senhor, isso nos dá tanta segurança, nos dá tanto conforto, podemos clamar na certeza de que temos o intercessor ouvindo. E isso, Senhor Deus, é motivo da nossa alegria e de profunda adoração ao Senhor. E assim nós oramos em adoração a Ti, Pai. Fazemos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.